Goiânia, setembro de 1987. Uma mulher leva até a vigilância sanitária uma pedra azul brilhante e diz que ela está matando a sua família, mas ninguém a leva a sério. Dias antes, algumas dessas pessoas já tinham ido ao hospital. Foram mandadas de volta para casa, com um diagnóstico de problema de estômago, orientadas a tomar Coca-Cola. Mas não era nada disso e eles foram piorando. Então, um físico médico é chamado. Ele pega um detector emprestado e vai até o local. A 50 metros de distância, antes mesmo de chegar perto, ele encosta o aparelho na pequena fonte de teste, só para ver se está funcionando. O ponteiro bate no fundo da escala. Ele desliga, liga de novo, a mesma coisa. Troca de detector e a mesma coisa acontece. E é aí que a ficha dele cai. A pedra está soltando radiação em tudo. Mas para entender como uma pedra dessas pode existir, a gente precisa voltar quase um século. Voltar até o momento em que ninguém no mundo sabia que o átomo podia se partir, e muito menos que dentro dele havia uma energia capaz de matar uma família inteira sem fazer barulho, sem cheiro e sem deixar marca. Você vai entender hoje a história de como a humanidade descobriu a energia mais poderosa que qualquer explosivo já visto. Para chegar naquela pedra de Goiânia, a história começa com uma pergunta feita há milhares de anos. Do que o mundo é feito? Os gregos Leucipo e Demócrito arriscaram uma resposta. Existiria uma partícula mínima, impossível de dividir. Eles a chamaram de átomo, que significa exatamente isso, o que não se pode partir. Mas a ideia se perdeu no tempo. Quem a traz de volta é John Dalton. E aqui vai uma curiosidade. Dalton e o irmão eram daltônicos. E a palavra daltônico nasce justamente da dificuldade dos dois de enxergar cores. Mas o nome dele ficou na história por outro motivo. Dalton mede a massa de vários elementos e percebe um padrão. Eles se combinam sempre em proporções de números inteiros pequenos. Usando o hidrogênio como referência, ele monta a primeira tabela de massas. É a primeira prova séria de que a matéria é feita de átomos diferentes, um para cada elemento. Em 1869, entra Mendeleev. Organizando os elementos para um curso, ele nota algo que ninguém tinha visto. Quando você os coloca em ordem de massa, as propriedades se repetem em ciclos, de forma periódica. Ele publica a primeira tabela periódica, com os 60 elementos conhecidos, e faz algo ousado: deixa lacunas, espaços vazios para elementos que ainda nem tinham sido descobertos. É a base da tabela que está em toda a sala de aula até hoje. Mas, até aqui, o átomo ainda é o que os gregos imaginaram: uma bolinha maciça, indivisível. Ninguém faz ideia de que ele tem partes lá dentro. Isso está prestes a mudar. E vai mudar no escuro de um laboratório, em 1895, por puro acaso. Em uma noite qualquer de 1895, dentro de um quarto escuro, o físico alemão Röntgen estuda os raios catódicos num tubo de vidro com gás. Para isolar o experimento, ele envolve o tubo inteiro numa caixa de papelão preto, totalmente vedada. Nenhuma luz entra, nenhuma luz sai. A 2 metros dali, esquecida sobre a bancada, há uma placa de papel revestida com um material especial. Ele liga o tubo e a placa começa a brilhar. Pare e pense no susto. Está tudo vedado com papelão preto. Nada deveria atravessar aquilo, mas alguma coisa atravessou, cruzou 2 metros de ar e fez a placa brilhar. Röntgen não tem ideia do que é, então batiza esse algo invisível de raio-x. X de incógnita, de desconhecido. Ele começa a investigar, põe objetos no caminho dos raios e registra tudo numa placa fotográfica. E faz a imagem que vai correr o mundo, a mão da própria esposa. Pela primeira vez na história, alguém vê os ossos de uma pessoa viva, através da pele. Ele divulga em 28 de dezembro de 1895 e o mundo enlouquece. Em um ano, já tinham sido publicados mais de 40 livros e 1000 trabalhos sobre o assunto. Até Edison e Tesla se põem a brincar com o raio-x. Mas a descoberta de Röntgen abre uma porta maior do que ele imaginava. Numa conferência em Paris, levanta-se uma hipótese. E se esses raios tivessem relação com a fosforescência, aquela propriedade de certos materiais, brilharem depois de tomar sol? A sugestão é que vários cientistas testem outros materiais. E é aqui que entra Becquerel. Becquerel decide testar uns sais de urânio
urânio que herdara do pai. O método é simples. Ele expõe os sais ao sol, cobre uma placa fotográfica com papel opaco, encosta os sais e revela para ver se algo atravessou. Funciona, até que o tempo fecha. Sem sol por vários dias, ele guarda tudo numa gaveta. Cansado de esperar, decide revelar a placa assim mesmo, só para ver o que tem. E a placa está marcada, forte, sem sol nenhum. A conclusão é perturbadora para a época. O brilho não vinha do sol, vinha do próprio urânio. Pela primeira vez, a humanidade tinha diante de si uma matéria que liberava energia sozinha, sem que ninguém fizesse nada. O problema é que quase ninguém deu atenção. O mundo estava ocupado demais com o raio-x. Quase ninguém, porque uma jovem recém-chegada a Paris vai atrás justamente do que todos deixaram de lado. Em 1897, enquanto o mundo se encanta com o raio-x, Giotto J. Thomson estuda os raios catódicos no laboratório Cavendish. Ele os desvia com campos elétricos e magnéticos e percebe algo estranho. São partículas de carga enorme e massa minúscula, muito menores que o menor dos átomos. Ele tinha achado o elétron, a primeira peça do átomo. A bolinha indivisível dos gregos já não era tão indivisível assim. E então entra a mulher que foi atrás do que todos ignoravam. Marie Curie, polonesa, vinda de um país onde mulher não podia estudar. Ela vai para Paris, se forma na Sorbonne e conhece Pierre Curie, que vira seu parceiro de laboratório e seu marido. Enquanto todos corriam atrás do raio-x, Marie escolheu o que ninguém queria: os raios urânicos, de Becquerel. O casal analisa a pechblenda, um resíduo da mineração de urânio, e encontra um mistério. O material emitia mais radiação do que o urânio dentro dele poderia explicar. Havia outra coisa ali. Eles isolam dois elementos novos, o polônio e o rádio. E Marie batiza o fenômeno com uma palavra que existe até hoje: radioatividade. A matéria não era inerte. Algumas substâncias liberavam energia sozinhas, o tempo todo. Faltava descobrir de onde, dentro do átomo, ela saía. Quem lidera essa caçada é um neozelandês, Ernest Rutherford. Genial, alegre e com um talento raro para puxar gente boa. 11 pesquisadores que passaram pelo laboratório dele ganharam o Nobel. Em 1899, com finas folhas de alumínio, Rutherford descobre dois tipos de radiação no urânio. Uma, barrada por poucas folhas, ele chama de alfa. A outra, mais penetrante, de beta. Com o químico Soddy, percebe outra coisa. Qualquer amostra radioativa leva sempre o mesmo tempo para decair pela metade. Ele dá nome a esse relógio interno: meia-vida. E aí vem o primeiro arrepio. Ao calcular a energia desse decaimento, o número é absurdo, até 1 milhão de vezes mais que qualquer explosivo conhecido. Em 1909, surge uma expressão que vai marcar o século: energia atômica. Ninguém sabia liberar tudo aquilo de uma vez, mas no papel a energia já estava lá. E a chave para entendê-la já tinha sido entregue, em 1905, por um funcionário de uma agência de patentes na Suíça. Naquele único ano, Einstein publica 4 trabalhos que viram a física de cabeça para baixo. O mais famoso traz uma equação: I igual a mc ao quadrado. A prova de que dentro de qualquer pedaço de matéria existe uma energia gigantesca, escondida. Pouco antes, um dos maiores físicos da Inglaterra havia dito que a física estava quase terminada. Ele não poderia estar mais errado. Faltava abrir o átomo e olhar dentro, e isso acontece no experimento mais elegante de toda a história. Em 1909, Rutherford manda 2 assistentes, Geiger e Marsden, fazerem um teste no escuro. Eles disparam partículas alfa contra uma folha de ouro finíssima e contam onde cada uma bate. A alfa tem energia de sobra para atravessar a folha. Era para tudo passar direto, mas de vez em quando acontece o impossível. A partícula bate e volta. A conclusão é inevitável. Tem algo lá dentro, algo pequeno, pesado e de carga positiva, forte o bastante para rebater a partícula. Nasce o modelo do núcleo. Quase toda a massa do átomo concentrada num ponto minúsculo e denso, com os elétrons girando ao redor, e o resto sendo espaço vazio. Mas havia um problema. Pelo cálculo, um elétron girando deveria perder energia e cair no núcleo. Quem resolve é Niels Bohr. Ele aplica a física quântica e diz que os elétrons só podem ocupar certas órbitas permitidas, como degraus de uma escada. O elétron fica num degrau ou noutro.
nunca no meio. Anos depois, Schrödinger dá o passo final. O elétron não é uma bolinha, é uma onda. O que chamamos de nuvem é só a probabilidade de encontrá-lo em algum lugar. Em poucas décadas, o átomo foi redesenhado várias vezes, de bolinha maciça a pudim, a núcleo com órbitas, até virar uma nuvem de probabilidade. Faltava entender o núcleo por dentro. Entre 1917 e 1919, Rutherford bombardeia nitrogênio com partículas alfa e arranca dele núcleos de hidrogênio. Ele os chama de prótons. É a primeira vez que o ser humano provoca uma reação nuclear de propósito, mas as contas não fechavam. O núcleo era mais pesado do que a soma dos prótons. Rutherford previu que faltava uma partícula, sem carga. Quem a encontra é James Chadwick. Disparando alfa contra o berílio, ele descobre uma radiação penetrante e neutra, o nêutron. E o nêutron muda tudo. Sem carga, ele não é repelido por nada. É a chave perfeita para entrar no núcleo. Em Roma, Enrico Fermi entende isso na hora. Ele começa a bombardear elemento após elemento com nêutrons e descobre que nêutrons mais lentos reagem melhor. Tentando criar elementos mais pesados que o urânio, Fermi chega à beira de algo gigantesco. Ele provavelmente partiu o átomo, mas não percebeu o que tinha feito. A peça final cai em Berlim. Otto Hahn e Fritz Strassmann repetem experimentos parecidos com os de Fermi e encontram nos resultados algo que não devia estar ali: átomos com metade da massa do urânio. A cientista que trabalhava com eles, Lise Meitner, já não estava no laboratório. De origem judia, ela tinha sido forçada a fugir do regime nazista para a Suécia. É para ela, em pleno Natal, que eles mandam o resultado, sem entender. E é Meitner quem dá o veredito. O átomo tinha se partido ao meio. Era a fissão. Hahn e Strassmann recebem o Nobel. Meitner, que deu a explicação, fica de fora. Mas é ela quem leva a notícia a Niels Bohr. Em janeiro de 1939, numa conferência nos Estados Unidos, Bohr anuncia ao mundo: o átomo pode ser partido. E naquele instante, uma ideia nasce na cabeça de todos os físicos da sala. Uma arma capaz de liberar toda aquela energia que Rutherford tinha calculado décadas antes. O átomo, que por 2000 anos foi chamado de indivisível, acabava de se partir. Cada descoberta, feita por pura curiosidade, foi puxando a próxima, até a humanidade aprender a abrir o átomo e libertar a energia escondida dentro dele. A mesma energia tem dois rostos. Foi Pierre Curie quem teve a ideia de usar a radiação para tratar tumores, o começo da radioterapia. Foi Marie Curie quem, na Primeira Guerra, montou unidades de raio-x portáteis e levou 16 ambulâncias ao campo de batalha, salvando inúmeros soldados de amputações. A mesma força que ilumina cidades e cura doentes é a que, mal manuseada, pode matar centenas e milhares de pessoas. E essa história ainda não acabou. Nos próximos capítulos, iremos entender o capítulo mais pesado de todos: